O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Na primeira leitura, a leitura do livro do Gênesis, Deus vai falar a Abraão, ele vai prometer uma descendência numerosa. E essa mesma promessa que Deus fez a Abraão, é a promessa que Deus faz sempre que chama um homem muito amado por Ele para ser fundador de uma ordem religiosa, para ser fundador de uma família espiritual. E Ele promete a esse fundador, caso seja fiel e corresponda, Ele promete uma descendência espiritual numerosa e sobretudo virtuosíssima, muito santa. E o santo que comemoramos hoje, São Luís de Gonzaga, ele é um descendente espiritual de um grande fundador, Santo Inácio de Loyola, que assim como Deus prometeu a Abraão essa descendência, também a Santo Inácio de Loyola prometeu que dele sairiam vários varões santos que conduziriam como exemplos a humanidade, conduziriam para o céu muitas almas que decidiriam abraçar a virtude em função dos bons exemplos dos seus descendentes espirituais. E um deles é São Luís de Gonzaga, o santo que comemoramos no dia de hoje. Ele morreu muito jovenzinho, entre os 23 e 24 anos, família nobre italiana. Desde muito pequeno se sentiu chamado por Nossa Senhora a fazer um voto de castidade perpétua. E aos 9 anos ele fez esse voto, entregou-se inteiramente nas mãos de Nossa Senhora, entregou a sua pureza, a sua castidade inteiramente nas mãos de Nossa Senhora. E anos mais tarde decide ingressar na ordem da Companhia de Jesus, na ordem dos jesuítas. Ele era filho primogênito, nobre, seu pai se opôs muitíssimo que ele abandonasse os títulos, a nobreza, para ser religioso. No entanto, ele perseverou, resistiu e pela graça de Deus e de Nossa Senhora, ele vai entregar os direitos nobiliárquicos para o irmão e ele vai ingressar na Companhia de Jesus, na ordem dos jesuítas, como filho espiritual de Santo Inácio de Loyola. Vai morar em Roma, uma vida de muito sacrifício, muita penitência, mas sobretudo uma virtude que ele brilhou muitíssimo, que tem que ver com o Evangelho de hoje. Foi a virtude da pureza, a virtude da castidade. Por quê? No Evangelho de hoje, Nosso Senhor vai dizer assim: Não julgueis e não sereis julgados. E ele vai falar 3 momentos que passa o nosso juízo, o nosso julgamento. Que Santo Tomás de Aquino, quando ele fala da virtude da prudência, a virtude da prudência que é aquela virtude que nos indica quando devemos avançar e quando devemos esperar, devemos retroceder. Ele vai dizer o seguinte, que o nosso juízo, as nossas ações têm 3 momentos. Primeiro ver, julgar e depois agir. E Nosso Senhor está falando justamente daqueles que já cometem um erro no primeiro momento ao ver. Ao ver de forma defeituosa. Por quê? Porque tem cisco, ou tem uma trave, muito mais que um cisco, ele vai dizer aqui, tem uma trave no próprio olho. O que é essa trave no próprio olho que nos impede de ver as coisas dentro da sua realidade? Quando a pessoa tem um problema de visão, certas enfermidades das vistas, dos olhos, onde a pessoa confunde as cores, por exemplo, ela é capaz
de ter, não sei, está no semáforo, está verde, ela para, está vermelho, ela avança. Por quê? Porque ela tem problema nos próprios olhos. Não quer dizer que o exterior está errado, senão ela mesma. E muitas vezes nós julgamos, e aqui está o que Nosso Senhor está recriminando. Qual é o juízo que Nosso Senhor recrimina? É um juízo que foi antecedido por uma visão desfocada, uma visão errada, por ter um cisco, por ter uma trave. Que cisco é este, que trave é essa? É a trave e o cisco que são sequelas do pecado. E justamente, para aplicar ao santo de hoje, São Luís de Gonzaga, o sentido que ele mais guardou para alcançar a virtude da pureza e da castidade foi justamente o sentido das vistas. Como ele sempre guardou as vistas, nunca depositou o seu olhar em algo que pudesse manchar a sua pureza, algo que pudesse abalar aquele voto de castidade perpétua. Ele resguardou o seu olhar e por isso resguardou também, obteve a virtude da pureza. Então vamos pedir nesta Santa Missa, por intercessão de São Luís Gonzaga, para que o nosso juízo seja equilibrado, seja correto. Esse sentido da visão, nós devemos utilizá-lo de forma totalmente desimpedida, sem cisco, sem trave. E como obtemos isso? Tendo um olhar puro, um olhar limpo, não depositando o nosso olhar em aquilo que pode tirar-nos a graça de Deus, em aquilo que possa manchar a nossa alma. Aí temos o equilíbrio para ver com precisão, julgar com retidão e agir de forma virtuosa. Este é o exemplo que nos dá no dia de hoje São Luís de Gonzaga. Peçamos então, por intercessão de Nossa Mãe Santíssima, por intercessão de São Luís Gonzaga, a pureza do olhar, para que nossas ações sejam sempre de forma justa, conforme a vontade de Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.